mais uma vez agradeço a presença, a participação de todos, a sua vinda à nossa igreja. Prazer muito grande rever cada um dos irmãos. Irmãos, saibam que nosso querido e santo irmão Aldo muito amava e ama cada um dos irmãos. Inclusive, irmãos, nosso querido irmão Aldo, em muitas oportunidades, mandou recados, avisos para os irmãos desta congregação. Os irmãos bem sabem disso, o amor, o carinho que nosso profeta e santo irmão Aldo tem, e naquela época também tinha, por todos os irmãos apostólicos, que com amor, determinação, seguem este caminho verdadeiro. Que este santo poderoso possa abençoar cada um dos irmãos e que cada um dos irmãos possa prestar um louvor e uma adoração muito sincera na reunião desta noite. Convido todos que estão sentados a se colocarem em pé. Nós vamos fazer uma oração para iniciar a nossa reunião e também suplicar as bênçãos de nosso querido e santo irmão Aldo. Com suas cabeças curvadas, com suas mãos levantadas, nós vamos orar. Ó bendito e glorioso Pai Celestial, neste momento glorioso, Pai Santo, elevamos os nossos pensamentos até o Senhor no mais alto céu, querendo, Pai, muito lhe agradecer por esta feliz oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de hoje estarmos aqui reunidos. Pai Santo, que estás nos céus, honramos e glorificamos o Teu santíssimo nome aqui desta terra, porque sabemos que o Senhor muito nos ama. O Senhor, Pai, muito nos perdoa, olha por nós, nos guarda, nos protege, nos abençoa, de modo que enviou anjos e santos poderosos para estar conosco. Muito embora, Pai, esta terra sendo Tua criação, Pai Santo, muito embora esta terra sendo aquela que o Senhor formou para ser o Teu santo paraíso, possa existir neste mundo, Pai, muitas criaturas, dentre elas criaturas boas e outras que não são, mas o Senhor tem um amor muito grande por todos nós. Por isso enviou o Teu Filho amado Jesus, enviou através da Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus. Também, Pai Santo, em nossa época, em nossa geração, em nosso tempo, enviou o Consolador, dando valor à promessa de Jesus, dando autoridade àquela promessa que Jesus tinha feito, de que Ele voltaria através de um santo Consolador. E o Senhor enviou, porque Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. E o Senhor, dando valor a estas palavras, valorizando o Teu Filho, honrando o Teu Filho, enviou para nós em nossa geração o Consolador, o qual nós somos muito gratos, Pai, também porque o Senhor enviou, além deste santo Consolador, que é a Santa Avó Rosa, o Senhor também enviou o sucessor do Consolador, que é o nosso querido e santo irmão Aldo, onde somos muito gratos e agradecidos, primaz, pela sua estadia aqui conosco, pelos Teus ensinos tão sábios e preciosos, pela sua direção sábia e segura, pelos Teus passos firmes, primaz, e por ter formado este povo tão forte e tão unido como é da vontade do Pai. E ainda, querido irmão Aldo, visando esta união, o Senhor ainda nos dá mensagens preciosas para que pudéssemos nos unir ainda mais, como é da vontade do Pai. Querido irmão Aldo, Santa Avó Rosa, rogo a bênção dos senhores para cada irmão, irmã, criança e idoso que estão presentes nesta reunião, ou ainda que estão nos seus lares, nos seus trabalhos, ouvindo e assistindo este trabalho, ouvindo e assistindo esta reunião, não importa em qual momento seja, irmão Aldo, seja ao vivo, como alguns estão neste momento, sejam posteriormente, como alguns farão, assim que chegar nos seus lares, ou que tiverem esta oportunidade, mas que no momento que assistirem, com fé, o Senhor possa abençoar este lar, esta casa, este jovem, esta família, e estes que assistem esta reunião com fé. Querido irmão Aldo, que o Senhor abençoe grandemente a nossa reunião. Por isso entrego nas Tuas santas mãos para que seja feita a Tua vontade sobre a nossa, para todo sempre, e em Teu santo nome declaro iniciada para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino de nosso inário, Igreja Forte.
Os irmãos poderão tomar seus lugares. Agora, irmãos, convido a toda a igreja para cantar o hino de número 86 do nosso inário, Com Fé e Amor. De número 98, Jesus e o Espírito Consolador. E o hino de número 100, Para Ser Santo. Amém. Irmãos, agora nós vamos ouvir o coral que apresenta o hino, que tem o título Meu Querer.
com toda certeza, ter na alma pureza para Deus agradar. Eu quero ser sempre fiel para um dia no céu com Jesus ir morar. Espero esse dia bendito e lá no céu infinito para sempre reinar. Amém. Na sequência, nós ouviremos um solo que tem o título Canto para o Primaz.
Eu sinto uma forte emoção quando me recordo do Senhor primaz. Foi tão bom poder beijar a tua mão, tua bênção me deu tanta paz. Agora do teu trono me confortas, e tua santidade me transmites. Como vaso precioso da Santa Rosa, e Supremo Pastor, ainda persistes, consolidou no céu o seu galardão de último profeta do Senhor. Brilhante foi na terra tua nobre missão, e permaneces nos guiando para o céu de esplendor. Tuas palavras serão sempre a expressão do amor, e tua face jamais será esquecida. Agora no céu, junto ao Criador, com mais poder me dá mais vida. Santo irmão Aldo, a tua paz me envolve. Aceita, irmão Aldo, este meu cantar. Santo irmão Aldo, te adoro com meu coração, primaz, divino amado. Aceita a minha gratidão.
sequência também ouviremos o hino pelo coral, que tem o título O Primeiro Amor. O momento de ficar mais atento, pois o mundo está mal. O amor da humanidade é tão desigual. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. Neste mundo abalado, cheio de tanto pecado,
preciso vigiar para o coração não se encher de ilusão e o mal não acompanhar. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, precisamos lutar para o mundo mostrar Jesus, o nosso Salvador. O céu nos espera e com lealdade precisamos cooperar, vivendo em santidade, amor e sinceridade, e na verdade sempre andar. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, devemos nos consagrar para um dia Jesus e a Santa Voz vir nos buscar.
Prezados irmãos, neste momento nós vamos meditar as palavras contidas em nosso boletim a respeito das contribuições. Tendo em vista, irmãos, que nosso coração já está preparado, porque nós ouvimos 3 hinos muito importantes de nossa Igreja Apostólica, que verdadeiramente trouxeram para nós mensagens preciosas. Sendo assim, irmãos, teremos também uma mensagem, desta vez escrita, que nos chama ao trabalho. Porque, irmãos, nós ouvimos, neste último hino especialmente, falar que é preciso voltar ao primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor, principalmente para aqueles que vieram para a nossa igreja com consciência, ou seja, vieram para a nossa igreja já depois de uma certa idade, tendo conhecido o que não é ser da igreja, sabe, irmãos, comparar a diferença entre estar nesta terra, neste mundo, e também pertencer ao reino dos céus. Aquele desejo, aquele amor, aquele entusiasmo em seguir esta santa igreja, transformação da vida, transformação dos sentimentos, transformação, irmãos, das atitudes que tínhamos antes para uma atitude para com Deus, uma vida honrada, com uma moral elevada para com Deus. Este é o primeiro amor, que é o que motiva a fazer, motiva a transformar, motiva a se modificar. E isto, irmãos, nós devemos sempre praticar em nossa vida. Inclusive, Jesus nosso Senhor, Ele disse que o nosso amor, a cada dia que se passar, o tempo que passar, ele deve ser maior do que este primeiro. Irmãos, disse nosso Senhor Jesus que o nosso último amor, ou então seríamos o último estágio de nossa vida, de ser santo nesta terra. Irmãos, o nosso preparo nesta terra deve ser sempre maior do que um dia antes, do que um mês antes ou do que fomos no passado. A nossa santificação, irmãos, Jesus ele disse que ela deve ser maior no futuro do que é no presente. Então isso significa que nós estamos evoluindo na fé, significa que nós estamos ampliando nossa santidade, ou então estamos ampliando nossas obras. Inclusive, nosso Senhor Jesus disse que as nossas obras devem ser maiores do que as anteriores. E nesta mensagem, irmãos, que eu vou ler aos irmãos, expressa, de certa maneira, algo um pouco diferente do que isso que eu falei aos irmãos. Expressa, irmãos, de certa forma, um contraste com este hino que nós falamos, que nós cantamos e que todos nós ouvimos. É um contraste, irmãos, porque apresenta uma diminuição de obras. Naturalmente, apresenta uma diminuição de amor. Porque o amor, irmãos, ele é medido pelas obras. O amor é medido porque uma pessoa faz em face de uma obra, em face de um objetivo ou em face de outro. Então, pelas obras é que se mede o amor. E nesta mensagem nós vamos ver, irmãos, que neste momento, de certa forma, de maneira geral, nós estamos apresentando à igreja e para a obra de Deus o oposto do que ouvimos neste hino. Amor, dedicação e esforço de cada apostólico em benefício da igreja. Aos nossos estimados irmãos e irmãs, é com muita confiança no vosso amor por esta nossa igreja que nos dirigimos aos vossos corações com a esperança de que irão nos ajudar a sairmos das lutas e dificuldades financeiras que estamos atravessando atualmente, por conta de problemas econômicos, seja por conta de problemas econômicos no nosso país, ocasionando o aumento de inflação, naturalmente o alto custo de vida, das despesas, das viagens dos nossos pastores, aluguéis, também porque houve um aumento muito grande nas despesas de conservação de nossas congregações, segurança, monitoramento, além de adequação de licenças de funcionamento. Temos o compromisso de manter a nossa obra da igreja sempre em dia, e principalmente a retransmissão do programa A Hora Milagrosa. Com a queda da arrecadação das contribuições, a tesouraria da igreja apresentou um déficit, que é uma despesa maior do que a arrecadação.
sendo necessário utilizarmos valores de contingência que tínhamos reservado. Portanto, só sairemos dessa situação preocupante se todos se conscientizarem e, unidos como apostólicos, decidirem colaborar com muito esforço e dedicação para com a nossa igreja. Contamos com a vossa ajuda e com o vosso amor, pois unidos venceremos. A igreja já passou por várias épocas difíceis, mas com coragem, fé e sabedoria em nosso santo primaz, as dificuldades foram vencidas, porque o povo apostólico atendeu ao seu pedido. E nós, da direção da igreja, também estamos confiantes em todos os nossos irmãos e irmãs, e temos certeza de que ajudarão, pois é grande o amor do povo apostólico e para a nossa Santa Igreja e a nossa Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo confiam e esperam o apoio de todos os nossos irmãos e irmãs. Recebam o nosso abraço fraternal. Continuaremos rogando a estes santos de Deus para que intercedam diante de nosso Pai Celestial, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e de todo o poder celestial, que abençoe vossa vida, o seu lar e a sua família. Tenham paz, sejam muito felizes em cada dia do vosso viver. Portanto, irmãos, esta mensagem, como disse aos irmãos, ela se apresenta um tanto diferente do que Jesus falou que nós deveríamos ser, ou deveríamos viver, ou ainda deveríamos apresentar para Deus, uma obra superior às obras anteriores. Até porque, irmãos, a cada obra que realizamos, a cada passo que damos, nós ficamos mais práticos, mais treinados. Irmãos, nós ganhamos perícia ao realizar a obra de Deus nosso Pai. Irmãos, quando nós estendemos nossas mãos e fazemos as nossas contribuições, a cada vez que fazemos desta forma, nós aprendemos mais e mais. Se nós aprendemos, irmãos, por que de um tempo em diante ou de um tempo para cá diminuirmos com nossas contribuições? Inclusive, irmãos, no boletim da semana passada, foi dito aos irmãos que muitos falavam, muitos diziam que não estavam contribuindo, ou que convidavam até mesmo outras pessoas para a não contribuição, por conta de verem na igreja algo que não tinham visto. Este era o movimento que existia em nossa igreja. E até mesmo o Conselho Deliberativo de nossa igreja editou aquele boletim da semana passada, informando para não darmos ouvidos a estas tais pessoas. Irmãos, nós vivemos nesta terra, e nosso querido irmão Aldo, ele preparou esta igreja, preparou cada um de nós, preparou, irmãos, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, a melhor forma de vivermos nesta terra. E não foi isso que ele ensinou. Não foi parar a contribuição que nosso irmão Aldo ensinou. Não foi deixar de contribuir que nosso irmão Aldo nos deixou como legado. Inclusive, irmãos, quando existia um movimento financeiro, que começaram as campanhas para a compra dos imóveis ao lado da sede, nosso irmão Aldo, inclusive, não só falou, como deu o seu exemplo. Ele foi o primeiro que assinou a lista de contribuição. Irmãos, tanto falando como fazendo, ele nos ensinou. Por que nós não vamos fazer? Tanto ensinando de forma verbal, quanto de forma exemplificativa, nosso irmão Aldo nos mostrou que devemos contribuir. Por que não fazermos? Tendo em vista, irmãos, que os nossos recursos financeiros é para a evangelização, irmãos, para o crescimento de nossa obra, para levarmos avante, irmãos, a obra de salvação de nosso Senhor Jesus. E a igreja apostólica, não pensem que é de alguém desta terra, irmãos, não pensem que é deste ou daquele, mas ela é de Deus. Irmãos, o autor desta obra é Deus. Inclusive na oração inicial, irmãos, me lembrei de algo que Jesus nosso Senhor, Ele falou para nós na terra: tenham bom ânimo, tenham fé, eu rogarei ao Pai, para que Ele envie o outro Consolador,
Jesus ele podia falar: eu vou enviar o outro Consolador, mas ele, irmãos, colocou-se no lugar de servo. Eu vou pedir ao meu Pai para que ele envie o outro Consolador. Quando, irmãos, Deus deu esta obra para nós, quando Deus formou esta igreja para nós, irmãos, Deus, ele deu valor ao ensino de Jesus, à palavra de Jesus, honrando o seu Filho amado. Irmãos, Deus honrando o Filho, porque o Filho honrou o Pai. E nós devemos honrar, irmãos, ao Filho e ao Pai, com as nossas obras. Naturalmente, então, nós contribuindo, nós não estamos honrando este ou aquele nesta terra, mas honrando a Deus, o nosso Criador. Enquanto nós não contribuirmos ou deixarmos de fazer nossas ofertas, nós estamos então desonrando ao nosso Deus. Isto porque, irmãos, a igreja somos cada um de nós. Inclusive nosso querido Santo Irmão Aldo por muitas vezes ensinou: a igreja somos cada um de nós. A igreja, irmãos, não é do ministério da igreja. A igreja não é do conjunto do coral. A igreja não é do conselho deliberativo, irmãos. A igreja não é dos membros, mas a igreja somos nós. A igreja é nossa. Assim como, irmãos, todos lutam por um objetivo. Todos lutam por um, e Deus por todos. Então, naturalmente, ajudando a nossa igreja apostólica, estamos ajudando a obra de Deus na terra. Irmãos, por que deixarmos de fazer? Se nós estamos deixando de ajudar a obra da igreja apostólica, quem dos irmãos poderia apresentar um local, uma obra, uma pessoa que merecia mais do que a nossa igreja apostólica? Se nós estamos deixando de contribuir para a obra de Deus, significa que nós temos que fazer a obra que Deus ensinou. Irmãos, a 10ª parte do nosso salário, as contribuições normais, as contribuições especiais é mandamento de Deus. Se não fizermos na obra de Deus, vamos fazer onde? Se nós não ajudarmos a igreja de Deus, vamos ajudar a quem? Se nós não ajudarmos a obra de nosso querido irmão Aldo, nós vamos ajudar a que obra? Então, se nós deixarmos de fazer, estamos cometendo uma falha. Nós estamos, irmãos, cometendo uma transgressão à vontade de Deus. Mas muitos podem pensar: mas eu contribuo para a igreja e eu queria ver acontecer isso na igreja, e não tem acontecido. Eu contribuo para a igreja, mas eu gostaria de que a minha congregação já estivesse pronta, por exemplo. Eu queria contribuir, mas eu gostaria que não tivéssemos nesse local ou estivéssemos no outro. Eu quero contribuir para que aconteça isso. Irmãos, mas nós não somos Deus. Nós não devemos nos colocar no lugar de Deus, porque o juízo, a ação, irmãos, vem de Deus. Nós somos servos de Deus, nós temos que contribuir para o Pai, e a vontade dele seja executada, exercida na terra, inclusive no seu tempo, não no nosso tempo. Então vejam, irmãos, que na obra de nossa igreja apostólica, tudo acontece com a permissão de Deus. Muitos poderão falar: mas até as coisas que vimos que não são tão boas? Sim, irmãos, até tais coisas. Para que, irmãos, exista o aprendizado? Para que, irmãos, a paciência nossa seja provada diante de Deus? Para que, irmãos, a nossa fé seja provada diante de Deus e dos homens? E aquele que permanecer fiel, não somente nos momentos bons, irmãos, porque permanecer fiel nos momentos alegres, de gozo, de felicidade, é até um tanto fácil. Mas permanecer fiel no momento de luta, aí está o grande desafio de nossa vida espiritual. Por que não dizermos também nossa vida material? Permanecermos confiantes, uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, nos momentos fáceis é muito fácil, irmãos. Nos momentos bons é muito fácil. Uma pessoa, irmãos, que tem o seu trabalho, que tem o seu emprego, tem o seu negócio, está indo muito bem, isto é fácil encontrar aquela pessoa alegre. Mas encontrar aquela mesma alegria nos momentos difíceis da vida, aí é o grande desafio. E vence quem é alegre, e vence quem tem força, e vence quem é perseverante, e vence quem tem bom ânimo, que não deixa de ajudar a sua igreja.
Porque, irmãos, depois nós não teremos tempo para voltar e fazermos. Quando nós acordarmos para a parte espiritual, nós não teremos mais tempo de fazer no período que passou. Nós não teremos mais o tempo. Na reunião de hoje, nós só temos hoje para contribuir. A de amanhã, nós não podemos mais contribuir hoje. Então vejam, irmãos, que nós temos que ser constantes na fé. Ah, mas eu vejo isso na igreja, eu vejo aquilo, eu não gostaria de ver isso, eu não gostaria de ver aquilo. Você, o Senhor, está fazendo a sua parte e deixando de olhar o seu irmão? Se estiver fazendo isso, irmãos, se todos nós, se o Senhor e se os irmãos estiverem fazendo isso, certamente não poderão, nem verão estas coisas acontecer. Ou se porventura acontecem, irmãos, nós temos que olhar para nós e olharmos também para o nosso irmão com sentido de piedade, com sentido de amor, e orar para que aqueles problemas sejam resolvidos, orar para que aquelas pendências, que aquelas coisas que não são boas sejam solucionadas. Não então aquele deixa de fazer, eu também deixo. Mas eu vi isso acontecer na igreja, aquele deixou de contribuir, eu também deixei. Irmãos, não é assim que o irmão Aldo ensinou a nossa vida, que nos ensinou. Não é desta forma que nosso querido e santo irmão Aldo nos ensinou. Irmãos, quando nós ouvimos deste púlpito o irmão Aldo pregar o seguinte: irmãos, quando os irmãos verem um irmão, um pastor, um regente, um corista fazer alguma coisa errada, os irmãos façam também. Quando foi que nosso irmão Aldo falou isto? Qual foi o dia? Qual foi o número do boletim? Em que semana saiu esta mensagem? Que nosso irmão Aldo disse o seguinte: quando vocês virem um irmão de vocês caírem, caiam junto. Quando que nosso irmão Aldo disse que quando nós víssemos uma pessoa que está fazendo algo de errado, fizéssemos nós também? Qual foi este dia? Eu digo aos irmãos que esse dia nunca existiu. E por que alguns de nós fazem assim? Então significa, irmãos, que não estão ouvindo a mensagem do nosso irmão Aldo. Então, se o teu irmão faz desta forma, o senhor, a senhora está fazendo também. E não é a conduta aprovada pelo nosso querido e santo irmão Aldo, nem pela Santa Avó Rosa, muito menos por Deus o Pai, porque ambos fazem a vontade de Deus. Ambos fazem a vontade de Jesus, ambos fazem a vontade de nossa Mãe Maria Santíssima. Portanto, irmãos, agora, isto eu vi de nosso irmão Aldo por muitas vezes, e os irmãos também. Quando nós vimos alguma coisa em nossa igreja precisando de nossa ajuda, esforcem-se para ajudar. Isto eu vi. E vejo, irmãos, e tenho certeza que verei por muitos anos, com mensagens que são colocadas em nosso boletim. Isto, irmãos, nós vimos por muitas vezes, podemos dizer por 44 anos, mais 16 anos da Santa Avó Rosa, e por mais quantos anos a igreja permanecer nesta terra. Mensagens do nosso irmão Aldo dizendo o seguinte: quando os irmãos verem a igreja precisando de algo, se esforcem para ajudar. Irmãos, precisamos da vossa ajuda para salvar muitas almas. Isto eu vi. E isto todos os irmãos viram também, em todas as semanas. Então, irmãos, por que não fazermos o que nosso irmão Aldo nos pede? Por que nós não termos mais amor? Por que não termos mais paciência? Por que não termos mais misericórdia? Porque Jesus, inclusive, deu galardão aos misericordiosos, dizendo o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Jesus disse até por quê. Porque estes alcançarão misericórdia. Porque, irmãos, no dia em que estiverem diante de Deus, porque um dia nós estamos todos os dias, mas num dia será especial, nós estaremos diante de Deus. Quando Deus apresentar a nós o nosso histórico, a nossa vida nesta terra, tenho certeza que todos nós, irmãos, precisaremos da misericórdia de Deus para entrar no reino dos céus. Muitos podem ser, irmãos, santificados por toda a sua vida, mas em algum momento da vida, isto eu tenho certeza, que alguns precisarão suplicar a Deus misericórdia para aquele momento de sua vida, porque pecou, porque transgrediu a vontade de Deus ou porque fez algo que não deveria fazer. Mas se forem misericordiosos, Jesus disse, alcançarão misericórdia. Então, irmãos, esta é a palavra de ordem desta reunião: termos misericórdia, termos compaixão, termos, irmãos, a persistência pela obra da igreja, termos amor pela nossa igreja, termos, irmãos, desejo de vê-la progredir e prosperar, termos, irmãos, desejo de ver os problemas solucionados, termos o prazer de ajudar a nossa igreja,
E Jesus, inclusive, na verdade, os seus discípulos, um deles disse o seguinte: contribuir com alegria, porque Deus se alegra por aqueles que assim fazem. Deus se contenta pelos que contribuem com alegria, não por aqueles que fazem com tristeza ou por necessidade, mas aqueles que contribuem com alegria, ainda que seja por necessidade, mas que tenha esta alegria, que tenha este amor no contribuir. E convido agora todos os irmãos para fazerem as suas contribuições, lembrando, irmãos, desta mensagem contida em nosso boletim. Que a Santa Avó Rosa, com o nosso querido e santo irmão Aldo, abençoe, proteja e ampare cada um dos irmãos e irmãs apostólicos. Nós vamos fazer uma oração pedindo a este santo poderoso que consagre as nossas contribuições. Ó querido e santo irmão Aldo, bendito profeta de Deus, neste momento nós faremos as nossas ofertas, as nossas contribuições, irmão Aldo. Querido primaz, quem sabe dentre o nosso meio estava aquele ou aquela que falou que hoje não ia contribuir porque não estava com vontade, ou porque, irmão Aldo, por isto ou por aquilo não iria fazer a sua contribuição. Mas quem sabe, irmão Aldo, neste momento está arrependido. Irmão Aldo, neste momento está te pedindo perdão. Perdoe, irmão Aldo, por este pensamento de alguns dos teus filhos. Dê a eles, irmão Aldo, a sabedoria, a inteligência para serem verdadeiros apostólicos em tudo, não só no nome ou na vestimenta, mas também no amor. Querido irmão Aldo, que o Senhor abençoe grandemente o teu povo, o trabalho dos teus filhos, os empresários, aqueles que têm os seus negócios próprios, aqueles que são funcionários, aqueles, irmão Aldo, que têm diversos tipos de profissão, o Senhor sabe quais são, que eles sejam bem-sucedidos. E aqueles que estão se preparando, que estão, irmão Aldo, entrando no mercado de trabalho neste momento, que o Senhor abra as portas, irmão Aldo, para que seja um bom profissional, excelente, e que possa ser bem reconhecido no que faz. Irmão Aldo, não importa a profissão, desde que seja honrada, lícita, desde que seja justa, o Senhor possa estender as tuas mãos e abençoá-los. Querido irmão Aldo, se possível for, dando prosperidade aos teus filhos, porque saberão reconhecer que vem do Senhor e não só do seu próprio trabalho. Querido primaz e Santa Avó Rosa, consagre as nossas contribuições, de forma que elas alcancem o trono de Deus e do Consolador, e do alto céus recaiam bênçãos preciosas sobre a vida dos teus filhos, dando a eles bastante bom ânimo, coragem, sabedoria, para contribuírem para a obra de nossa Igreja Apostólica, sem se esmorecer, sem desanimar, mas com constância, fazerem tudo o que for de melhor em prol de nossa Igreja Apostólica. Querido e santo profeta irmão Aldo, em teu santo nome declaro consagradas as contribuições. Amém. As nossas irmãs diaconisas percorrerão o salão, recolhendo as contribuições. Nesse intervalo nós ouviremos um hino apresentado pela orquestra, cujo título é A Base da Vitória.
Temos, irmãos, um aviso a respeito da segunda sacola de ofertas. Irmãos e irmãs apostólicos, precisamos repor um valor de contingência que foi utilizado para cobrir o pagamento da propriedade. Porém, estamos com déficit na conta e por isso continuaremos com esta campanha de passarmos a segunda sacola de ofertas nas reuniões por mais um mês. Os irmãos que desejarem participar, depositando diretamente na conta específica desta campanha, poderão fazer no Banco Bradesco, na agência 97, conta corrente 303.577, dígito 8. Posteriormente, enviar a cópia do comprovante de depósito. E também os irmãos que desejarem poderão fazer no envelope de oferta especial destinado a esta campanha e colocar na sacola normalmente. Agradecemos a todos que nos ajudarem nesta campanha pelo progresso e expansão de nossa igreja. Agora nós ouviremos o coral que apresenta o hino Vitoriosa Vida.
Prezados irmãos, neste momento agradeço a presença e a participação de todos, a sua vinda até a nossa igreja, você, o senhor, a senhora que nos visita pela primeira ou pelas primeiras vezes. Agradeço grandemente a sua vinda até a nossa igreja. Nós somos irmãos e também a todos os visitantes, a Igreja Apostólica de Nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do Profeta Santo Irmão Aldo. A sua visita é muito bem-vinda e estamos naturalmente de braços abertos para lhes receber, tanto nesta quanto em outras oportunidades. Inclusive lhes convido para que venham em outras oportunidades. Amanhã, inclusive, é a festa de comemoração do nosso aniversário. Será um prazer muito grande vê-los novamente aqui conosco. Neste momento, temos duas mensagens para meditarmos. A primeira delas é sobre o próximo batismo em nossa igreja. O nosso próximo batismo está marcado para o mês de maio, sábado, dia 7, em nossa sede. Pela manhã serão batizados os homens e à tarde as irmãs. O início da nossa festa será com a chegada dos irmãos do interior, de outros estados, na quarta-feira, dia 4 de maio de 2016. À noite teremos já a festa do chá. Assim ensinou o nosso Santo Irmão Aldo aos que ainda não são batizados, no boletim do dia 13 de agosto de 2009. Recomendo a todos aqueles que se entregaram a Jesus, a nossa Santa Avó Rosa, que estão vivendo de acordo com a doutrina e a disciplina apostólicas, que não tem nada que os impeça de comparecerem a um batismo, mas que ainda não são batizados, precisam se esforçar para receber este santo sacramento e cumprir a justiça de Deus. Lembra a todos, disse nosso Santo Irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa só justifica diante do Pai Celestial a ausência de pessoas muito idosas, ou que não tenham condições de viajar, de pessoas com problemas de saúde, ou que tenham a impossibilidade de viajar por falta de recurso financeiro, que não podem comparecer ao batismo, mas mesmo estes precisam se esforçar, pois no futuro pode ter melhores condições financeiras para cumprir este sacramento do batismo, como tem acontecido com muitos irmãos e irmãs apostólicos, que foram muito ajudados e tiveram muito progresso na sua vida financeira. Os irmãos e irmãs que vierem se batizar têm um firme propósito de ser mais consagrados, mais dedicados, procurando a cada dia de sua vida ser um exemplo, sendo educados, bem disciplinados, sempre respeitando o seu próximo, seja ele quem for. Não deve faltar com o respeito, com a educação, mas mantendo sempre uma boa conduta em todos os momentos de sua vida. Não faltem as reuniões da nossa igreja, preste muita atenção nas mensagens que eu, irmão Aldo, lhes envio através do boletim, que são ensinamentos preciosos para que tenham uma vida moral exemplar. Não sejam estúpidos ou bruscos no relacionamento com outras pessoas, nem mesmo com sua família, com seus irmãos, entre os seus pais, e não façam distinção de pessoas. Tratem todos com atenção, respeito e amizade. Não sejam falsos, não mintam ou enganem a ninguém. Este é o meu conselho, diz nosso Santo Irmão Aldo, a todos que desejam santo batismo, pois quero apenas o seu bem, a sua felicidade e a sua vitória, como verdadeiros filhos de Deus. Estes são os ensinos de valor para todos os apostólicos e principalmente para os que desejam se batizar. Os que desejarem se batizar preencham a ficha de batismo em sua congregação. Na sede, a ficha de batismo é aquela que apresentam junto com o documento de identidade, CPF, além de uma foto 3x4. Os irmãos das congregações que desejam comparecer na festa de batismo, procurem a responsável de viagem de sua congregação. Apresente sua identidade e CPF. Os menores que não possuírem identidade devem trazer a sua certidão de nascimento. Todos os que vierem do interior e de outros estados para participar do batismo e das comemorações da coroação do Santo Irmão Aldo precisam dar o nome ao responsável de viagem, mesmo aqueles que não virão com o ônibus fretado pela igreja,
que venham de carro próprio, de avião, enfim, ou de ônibus, de linha, mas precisam dar os seus nomes para a responsável de viagem, a fim de que esta possa incluir o seu nome na lista de alojamentos, para que exista uma administração da quantidade de pessoas que estarão alojadas na sede de nossa Igreja Apostólica. Agora também temos, irmãos, uma mensagem que tem o seu título: Por que devemos amar o nosso próximo? E qual o benefício que isto traz para a nossa alma? Naturalmente uma pergunta, mas aqui tem também a resposta. Estimados irmãos e irmãs, a criatura humana é a criação de Deus, que tem o maior valor nesta terra. É a obra-prima criada pelo Senhor, nosso eterno Pai, e não há nada neste mundo que pague o seu valor. Esta pessoa recebeu um espírito criado à imagem e à semelhança de nosso Deus. Assim disse nosso Senhor Jesus sobre o valor de uma alma: o que se aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que dará de recompensa pela sua própria alma? Nosso Senhor Jesus mostrou que não há dinheiro no mundo que pague o valor de uma alma. Tanto é que São João escreveu em seu evangelho o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, amou a criatura humana de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, se Deus amou a criatura humana e enviou o seu Filho amado para nos dar uma oportunidade de sermos felizes, abençoados e podermos herdar um dia a eternidade, por que não amarmos aos nossos semelhantes e ao nosso próximo como Deus nos amou e nos ama? Eis o mais importante mandamento da lei divina, dito por Jesus e registrado no Evangelho de São Marcos: amará, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a sua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há um mandamento maior do que este, disse nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus recomendou aos seus discípulos que, amando ao próximo como a si mesmo, tratassem todas as pessoas indistintamente, com respeito, consideração, ajudando a salvar almas para o nosso Pai Celestial. Assim é o procedimento que o nosso Senhor Jesus espera do nosso viver, inclusive para colaborarmos para a salvação de almas para os céus, pois é grande o valor que uma alma tem para Deus, o nosso Criador. Conforme Ele mesmo ensinou, uma alma salva vale mais do que todos os tesouros da terra. Assim nos ensinou nosso santo irmão Aldo em um de seus boletins: amai-vos uns aos outros, é o mandamento que foi dado pelo Divino Mestre. No tempo presente, no transcorrer do ministério da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador realizado junto comigo, santo irmão Aldo, temos lutado para ensinar e conservar estes ensinamentos de Jesus em toda a Igreja Apostólica, tanto para os obreiros, coristas, regentes, membros da Igreja, desejando que tenham uma vida consagrada e santificada, sempre amando ao próximo, fazendo bem a todos, sendo justos e fiéis no proceder, desta maneira cumprindo a justiça de Deus em seu viver cotidiano, porque Deus, o Pai Celestial, deseja que todos sejam salvos. Prezados irmãos, se Deus nos amou tanto e teve o desejo de nos salvar, também nós devemos amar uns aos outros. Quem ama a Deus, ama também ao seu irmão. Esta é a mensagem da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do Santo Primaz da Igreja Apostólica, o nosso irmão Aldo, que muito ensinou o nosso povo sobre o amor ao próximo. Portanto, amem uns aos outros como verdadeiros irmãos e façam o bem.
A Santa Avó Rosa fazia o bem a todos necessitados, fossem ou não apostólicos. Assim também o nosso santo irmão Aldo, à semelhança da Santa Avó Rosa, fazia o bem e não olhava a quem, pois amou a todos nós. Hoje, junto com a Santa Avó Rosa, continua nos amando e fazendo tudo por nós apostólicos e a todos os que estão crendo na mensagem desta Igreja Apostólica. Irmãos e irmãs, esta mensagem é de um valor muito profundo para nós que amamos a Deus, porque nos mostra, irmãos, que se não amarmos aos nossos semelhantes, não estamos também amando a Deus. Pode, irmãos, uma pessoa dizer que ela é muito fervorosa, que ela conhece as Sagradas Escrituras, que ela conhece a doutrina de nossa igreja, que ela conhece a disciplina de nossa igreja, que ela tem amor a Deus, tem amor a Jesus, tem amor a Santa Avó Rosa, à Virgem Maria Santíssima e ao profeta irmão Aldo, mas se não amar o seu irmão, este primeiro amor, ele é anulado. Irmãos, não estou dizendo que a pessoa não tem amor a Deus, mas se ele não tiver amor ao próximo, até o amor a Deus é anulado. Porque Jesus disse, é impossível desvincular o amor de Deus e o amor do próximo. É impossível, porque o homem, irmãos, a criatura humana, o ser humano, o espírito humano é ligado a Deus, é unido ao Criador. E muitos vão falar, mas existem muitas pessoas ruins. Irmãos, mas até o momento que ela estiver neste solo, que ela ainda não tiver sido julgada, não tiver recebido de fato a condenação de Deus, ainda assim está unida a Deus. Olhem bem, irmãos, uma pessoa que vive nesta terra, enquanto ela viver neste mundo, há possibilidade dela se salvar. Há, irmãos, a possibilidade dela receber o perdão de Deus e entrar no reino dos céus. Exceto em casos muito específicos, como disse nosso Senhor Jesus, e não cabe neste momento julgarmos estes casos, nem mesmo, irmãos, dissertarmos sobre eles, porque são mistérios de Deus. Mas, de maneira geral, de modo, irmãos, geral, podemos dizer que nós temos, irmãos, um dever muito grande. Nós temos, irmãos, como primeiro mandamento de Deus, o amor a Deus, naturalmente. Porque também nós não podemos amar ao outro, ao próximo, aos nossos irmãos e deixarmos de amar a Deus, porque uma coisa não está ligada à outra. Então é impossível também nós falarmos, eu amo muito as pessoas e não amo a Deus. Isso também é impossível, porque as duas coisas não se desgrudam, as duas coisas não se desunem, irmãos. O amor a Deus e ao próximo são uníssonos. Por quê, irmãos? Porque temos a mesma natureza de Deus. Na verdade, nós somos a extensão de Deus na terra. Nós somos a parte visível de Deus na terra. E isto confirma nosso Senhor Jesus. Ele disse, vós, pois, não sabeis que sois o corpo de Deus e que é o tabernáculo de Deus entre os homens? E depois, irmãos, um discípulo de Jesus, ensinando uma igreja, ele também disse isso. Vós não sabeis que vós é o templo de Deus, é o santuário de Deus na terra? Irmãos, Deus, Ele está em nós, em cada um de nós, em nossa alma, em nosso espírito. E nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Os nossos atos devem ser os atos de Deus. Irmãos, nós somos a parte visível de Deus na terra. Por isso nós temos de ser bons. Por isso nós temos que ser justos. Por isso nós temos que ser amorosos. Por isso que nós temos que ser perdoadores. Porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é perdoador. Naturalmente, da parte que nós podemos discernir, nós temos de ter muito amor a Deus e ao próximo. Olhem que interessante. Nós temos que ter boas virtudes, bons sentimentos para sermos a parte honrosa e a parte visível de Deus. Mas na parte do discernimento que temos de amar a Deus e ao próximo. Porque isto cabe a nós. Isto cabe a nós. Vejam, irmãos, que nós não podemos então falar que amamos a Deus e não amamos ao próximo.
Inclusive, nosso Senhor Jesus disse: todos os mandamentos e as leis dos profetas vêm destes 2 mandamentos. Irmãos, rapidamente, vamos meditar em alguns mandamentos de Deus. Disse Moisés: não roubarás. Foi um dos primeiros mandamentos registrados de Deus. Naturalmente, muitos outros existiram até naquela época, mas registrado, este podemos dizer que foi um dos primeiros. Inclusive é conhecido nesta terra como os 10 mandamentos de Deus. Este é um dos 10 mandamentos de Deus. Neste mandamento diz o seguinte: não roubarás. E Jesus ele disse que todos os outros mandamentos e as leis dos profetas vieram destes 2 primeiros, que é amar a Deus e amar ao próximo. Se uma pessoa praticar esta iniquidade, tanto um ato ilícito nesta terra, quanto uma iniquidade diante de Deus, ele está infringindo diretamente os 2 primeiros. Então este não precisaria existir, se a pessoa fizer os 2 primeiros mandamentos. Porque se eu amo o meu irmão, por que eu vou lhe fazer mal? E não há sentimento bom ou alegria num momento como esse, de um roubo, ou de um furto ou algo parecido. Não há sentimento bom. Inclusive, esta prática é a que origina muitas mortes, irmãos, que origina muitos traumas, origina muitas coisas ruins. Irmãos, outro sentimento, irmãos, ele disse, o amado profeta Moisés, ele disse: não adulterarás, por exemplo. É um outro sentimento de Deus, e que se não for colocado em prática, infringe diretamente os 2 primeiros mandamentos, infringe diretamente os outros 2 mandamentos. Então vejam, irmãos, que na nossa vida, na nossa igreja, na nossa existência, tanto na igreja apostólica atual, como em todo o histórico da humanidade nesta terra, bastaríamos cumprir esses 2 primeiros: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se fizer isso, não precisa, irmãos, nem se preocupar com os demais, porque já não estará fazendo as coisas erradas. Então vejam, irmãos, que esta mensagem de nosso querido e santo irmão Aldo nos leva a uma reflexão, nos leva a pensarmos no amor que devemos ter pelo próximo. E quando estivermos no próximo passo de fazer algo que não é bom, nós devemos pensar nesses mandamentos de Deus e devemos pensar no amor que devemos ter pelo próximo. No momento de falar uma palavra, irmãos, é preciso avaliarmos: eu posso falar isso? Muitas das vezes pode, mas nós devemos falar: eu devo falar isso? E então, muitas das vezes não. Outra coisa, irmãos, eu posso falar? Pode. Eu devo falar? Até deve. Às vezes deveria, mas convém falar? Então o apostólico, ele deve se fazer essas perguntas, irmãos, antes de praticar, porque depois que praticou, só resta mais um sentimento de Deus, que é pedido de perdão. Então depois que praticou a iniquidade, naturalmente, é preciso ser humilde e depois pedir o perdão para que Deus possa lhe perdoar. Mas antes de praticar, é bom que o apostólico seja, irmãos, seja um autocrítico de si próprio. Eu vou fazer este negócio com meu irmão, eu vou ser justo, eu estou sendo justo. É lícito este negócio? É lícito esta transação? É lícito ir na casa deste? É bom ir na casa daquele? Poder, irmãos, dificilmente nós vamos encontrar uma barreira no sentido do poder, porque este mundo, irmãos, ele é livre. Nós temos liberdade para ir e vir. Nós temos, irmãos, um livre-arbítrio de fazer inúmeras coisas. Então, eu posso fazer? Muitas vezes pode. A maioria das vezes pode. Mas então o apostólico prudente, ele se questiona: é bom que eu faça? É lícito que eu faça? É justo que eu faça? Será que se eu fizer isto, eu não vou desagradar o anjo santo que está ao meu lado? Será que eu não vou perder a minha fé? Será que fazendo isso constantemente não chegará o momento de eu perder a salvação de minha alma? Irmãos, e para que aquele pecado, aquele ato de iniquidade seja constante, basta existir a primeira vez.
Ele não será constante se não existir a primeira vez. Muitos podem fazer, mas eu vou fazer só esta vez. Eu vou observar isso só hoje. É o primeiro passo para que seja um ato ilícito constante. Pensem bem, irmãos, se não quiser correr o risco de fazer com frequência pecados, ou então praticarem pecados, ou praticarem atos falhos, ou praticarem iniquidades, ou não amar o semelhante ou a Deus, não faça nenhuma vez. Se não quiser ter o risco, irmãos, de se acostumar com aquele pecado, de gostar daquele pecado, porque, irmãos, o pecado, tem muitas pessoas que gostam de pecar. Inclusive fazem porque gostam. Inclusive, irmãos, estimula a fazer novamente porque há um prazer nisto. Então, se não quer experimentar desse prazer, se não quer experimentar de algo que a princípio é muito bom, mas no futuro, irmãos, terá, é como Jesus disse, na boca um sabor doce como mel, no estômago como fel. Porque, irmãos, às vezes para o corpo faz bem, para o gosto é bom, mas às vezes para o corpo é muito ruim. Às vezes, irmãos, é um prazer muito próprio para as pessoas desta terra, mas não para os apostólicos da Santa Vó Rosa. Irmãos, inclusive, nós temos de estar atentos para as coisas que julgamos pequenas, e então corremos o risco. Porque quando existe inclusive um provérbio popular, muito conhecido, que diz assim: nós temos que estar atentos, temos que tomar cuidado com as pedras pequenas, porque as grandes facilmente as vejo. Temos que tomar cuidado com as pedras pequenas, porque as grandes facilmente as vejo. Irmãos, trazendo isso para a nossa vida, e no sentido do nosso viver, do nosso dia a dia, nós estamos caminhando e vimos uma pedra, que a pedra no caminho representa um problema. Uma pedra grande, irmãos, significa um problema muito grande. Este nós vemos, este é fácil de ver, irmãos, e este nós contornamos, nós mudamos de caminho e nós não queremos enfrentar aquela pedra muito grande, aquele desafio muito grande. Então nós contornamos com sabedoria e continuamos caminhando. Agora as pedras pequenas nós às vezes não damos tanta atenção, mas a que vai fazer a pessoa tropeçar não é a grande, até porque ela não consegue nem passar por cima, mas é a pequena. E isto no sentido da vida, irmãos, poderíamos dizer que é como um pecado pequeno. Mas hoje eu só fiz isto, hoje eu só fiz aquilo, amanhã eu só vou fazer isto, é pouquinho. No resto do tempo eu sou apostólico, mas aqui é pouquinho, eu vou fazer. Este é o perigo, irmãos, porque nas pedras grandes nós vemos o pecado grande, às vezes com vergonha de ficar escandalizado, nós não praticamos. Mas quando eu estou escondido, só em casa, só eu vou ver, só eu vou assistir isso, ninguém mais vai saber. Só eu vou tomar isso, só eu vou beber daquilo, só eu vou frequentar aqui, ninguém mais vai ficar sabendo. É só eu e meu irmão, só eu e minha colega, só eu e meu colega. Ninguém mais vai saber. Este é o pecado, irmãos. Aí é um pecado, aparentemente pequeno, mas este é um problema que, junto com os outros problemas, se torna um problema muito grande. E depois, às vezes, de tão acostumado que a pessoa está, ela não consegue sair mais daquela situação. E então, é quando vem a tristeza, a decepção e uma sequência de sentimentos que não são bons. Então, às vezes a pessoa, irmãos, é só 1 centímetro a menos, é só 1 centímetro a mais, é só por isso não tem nada a ver, é algo que hoje em dia está desta forma, hoje em dia está diferente, e então vai mudando a sua vida, vai modificando os seus costumes. Mas é só este programa, é só isto que eu vou ver, é só isso que eu vou assistir, só este gênero, só este tipo. Irmãos, mas é nisto que estão os problemas. São exatamente nisto que estão as pedras pequenas. E é exatamente a pequena que faz tropeçar. A grande, às vezes, não. Então, irmãos, vamos tomar bastante cuidado, ter muita cautela com a nossa própria vida, com o nosso proceder, com o nosso dia a dia. Vamos ter muito amor pela Santa Vó Rosa, pelo nosso querido e santo irmão Aldo,
pela nossa igreja apostólica, amar verdadeiramente o nosso semelhante, amar ao próximo como a nós mesmos, fazer o bem, irmãos, ajudar as pessoas quando precisarem de nós e quando nós vimos que precisam. Muitas das vezes elas não vão pedir ajuda, mas nós vendo que precisam, por que não ajudá-las? Nós podendo, tendo condições, tendo saúde, tendo recurso financeiro, por que não ajudá-las? Sendo assim, estaremos fazendo realmente a vista do corpo de Deus na terra. Amém. Agora eu convido os irmãos que estão sentados a se colocar em pé. Nós vamos finalizar a nossa reunião com uma oração. E que esta oração, irmãos, quem sabe, para o Senhor, para a Senhora, seja uma oração diferente das outras. Irmãos, não há tempo para nós buscarmos a Deus. Todo o tempo é o momento de buscarmos a Deus. Pode ser que hoje o irmão ou a irmã esteja firme, mas por que não pedir para o amanhã? Ou então pode ser que hoje o irmão ou a irmã esteja precisando de Deus, e é neste momento que os irmãos vão buscar forças e fé para vencer nesta terra. Vamos orar, que esta oração, pensem nisso, irmãos, que esta oração seja diferente das demais. Irmãos, não que seja melhor ou pior, mas que seja diferente. Que os irmãos possam realmente se encontrar com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o nosso querido Santo Irmão Aldo, até porque Ele está aqui conosco. Ele está olhando cada um dos irmãos, cada um das irmãs, e está dando a sua bênção àquele que pedir. Vamos orar. Ó querido e santo irmão Aldo, neste momento glorioso, primaz, com grande alegria em nosso coração, nós meditamos em mensagens do Senhor. Mensagem, irmão Aldo, que o Senhor nos ensinava a tomarmos cuidado com os perigos da vida, que o Senhor nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos, que o Senhor ensinou a ajudarmos os nossos semelhantes, mas também a amarmos a Deus e ao seu reino. Irmão Aldo, outra mensagem do batismo, que o Senhor mostrou a necessidade de sermos fervorosos, de não praticarmos iniquidades, de sermos justos, de sermos honestos, de sermos sinceros, de sermos verdadeiros. Querido irmão Aldo, peço que o Senhor abençoe grandemente o teu povo. Olha o teu povo, irmão Aldo, olha os teus filhos, estão aqui diante do Senhor. Veja, irmão Aldo, quanta alegria nestes corações. Irmão Aldo, estão prostrados diante do Senhor, estão se lembrando do Senhor. Aquele hino que nós ouvimos, irmão Aldo, lembramos da fila que o Senhor fazia, que nós beijávamos a sua mão. Irmão Aldo, que o Senhor esteja sempre presente em nossa vida, nos dando alegria, felicidade, bom ânimo, coragem, força, fé, confiança, primaz, para lutarmos e vencermos nesta terra. Pode acontecer, irmão Aldo, dos teus filhos estar te pedindo perdão. Perdoa-os, primaz. Dê a eles a condição de estarem limpos novamente e diante do Senhor poder pedir e ser ouvido, poder chamar de Pai e ouvir atenção, o pedido de Deus para com o seu filho e ser chamado de filho. Irmão Aldo, olha estes nomes que estão escritos dentro desta caixa de oração, escritos e colocados nesta caixa de oração. São nomes de teus filhos, irmão Aldo. Vieram pedir, irmão Aldo, até com lágrimas nos olhos, que o Senhor abençoe o lar, a família, o filho. Às vezes está perdido, irmão Aldo. Hoje pode estar um pai e uma mãe aqui na igreja e o filho estar neste mundo. Mas, irmão Aldo, o Senhor sabe onde ele está. Pode ser que hoje ele não lembra do Senhor, ela não lembre do Senhor, mas o Senhor está com ela em teu pensamento. Irmão Aldo, faça tudo possível, ajudando o pai, a mãe, a família, os irmãos, os avós, para que tenham esta alma novamente aqui conosco. Estejam felizes, estejam alegres aqui conosco, participando deste coral, servindo o Senhor, a Santa Avó Rosa, dando um bom exemplo, cantando, irmão Aldo, quem sabe regendo, tocando, lhe servindo. Irmão Aldo, pode ser que estejam passando por dificuldades na saúde, dificuldades financeiras, pode ser que estejam desempregados. Outros, irmão Aldo, às vezes têm os seus negócios, mas eles não estão muito bem. Que o Senhor possa estender as mãos e dar a eles o conforto, a paz, a alegria, a felicidade. Também, irmão Aldo, peço pelos casais,
Os teus filhos, irmão Aldo, se ajoelharam diante do Senhor e fizeram voto de fidelidade e amor. Que o Senhor possa uni-los cada vez mais, dar a eles o perdão, a misericórdia e a união como o Senhor deseja. Agora peço, despeça os teus filhos com a tua paz, com a tua bênção, com o teu amparo, enviando um anjo, um santo para estar ao lado de cada um dos teus filhos, concedendo um bom regresso, uma boa noite de descanso. E amanhã, irmão Aldo, animados, entusiasmados, motivados para mais uma festa de nossa Igreja Apostólica. Quem sabe, irmão Aldo, a maior festa desta congregação. Quem sabe, irmão Aldo, a maior festa deste ano para os teus filhos nesta congregação. Que o Senhor possa estender as mãos, preparar a cada um de nós, para que estejamos bem atentos, animados, alegres, para apresentar uma excelente reunião para o reino dos céus e para sermos também alimentados. Honra e glória sejam dados ao Senhor, à Santa Avó Rosa e a todo o poder celestial para todos sempre. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos, tenham um bom regresso e até amanhã, se Deus permitir. Lembramos que amanhã tem ensaio a partir das 8 horas. Os irmãos estão convidados